As angiospermas são plantas complexas que apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Elas são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. O seu grupo vegetal é o de maior diversidade de espécies, sendo considerado as dominantes do planeta, com um total de mais de 250 mil espécies diferentes. As flores apresentam grande variedade de formas e cores, relacionadas principalmente às adaptações das plantas aos diferentes modos de polinização, desenvolvidos ao longo da história evolutiva do grupo. As angiospermas também são independentes da água para a reprodução. As flores apresentam os verticilos florais, que são folhas modificadas, e eles se dividem em quatro: o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O cálice é formado por sépalas. Ele é a estrutura que segura e une as pétalas, e o conjunto das pétalas constituem a corola. Esses dois grupos são responsáveis por proteger as estruturas reprodutivas mais internas e, em muitos casos, atrair agentes polinizadores. O androceu e o gineceu, eles são os verticilos férteis da flor. Androceu, do grego andros, significa homem, e oikos, casa, e o gineceu, do grego gine, significa mulher, e oikos, casa, ou seja, duas estruturas diferentes, homem e mulher, formam as estruturas férteis, que formam os grãos de pólen e os óvulos. É um tipo de reprodução que ocorre sem a junção de material genético. Existe o único progenitor que se divide por meiose. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais ao orgasmo que se originou, a não ser que haja mutações e elas são denominadas clones. Não há o desenvolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética, e ele é um tipo de reprodução simples. O brotamento, divisão binária, divisão múltipla, esporulação, fragmentação, partenogênese e a propagação vegetativa. O processo ele é o indivíduo parental. Caso não haja mutações, cópias genéticas iguais ao indivíduo que se formou. A partir do que foi dito, podemos desenvolver algumas técnicas de propagação vegetativa, que não ocorrem necessariamente na natureza. São elas: mergulhia, parte dos ramos são enterrados até que se criem raízes, sendo depois separados da planta de origem e replantados. Estaqueia consiste no plantio de pequenas estacas de caule, raízes ou folhas, que plantadas em um meio úmido desenvolvem novas plantas. Auporquia. Um pequeno corte é feito em um ramo da planta que é protegido por terra úmida, envolvida em um recipiente como um saco ou pano. Quando as raízes se desenvolvem, o ramo é retirado e plantado. Enxertia consiste na união de duas espécies diferentes. Basicamente, uma muda é transplantada em outra. Cultura de tecidos in vitro. Técnica desenvolvida pela engenharia genética, na qual fragmentos de plantas de interesse são esterilizados e cultivados em soluções nutritivas.